Defesa aérea reage, pera. Emuloskia! Mais um. Uau, e eu por 59. Onde? Bezuca! Mais uma, pelo jeito, mais uma. Mais uma. Ali, mais uma. Ali, vou, ali. Na frente da Bielorrússia, obviamente, algo está sendo preparado. O ditador russo Vladimir Putin convocou urgentemente o colega bielorrusso Alexander Lukashenko. E sabe-se que eles dois realizaram negociações sigilosas por muitas horas, tarde da noite, na residência em Valdai. No Kremlin, imediatamente declararam que não haverá coletivas de imprensa nem declarações conjuntas após essa reunião. Todos os indícios indiretos apontam que esses dois ditadores estão tramando algo. O avião do ditador bielorrusso Alexander Lukashenko se comportou como uma aeronave de operação especial. Depois de decolar de Minsk, ele desligou o transponder sobre a região de Tver. Além disso, o tráfego na rodovia M11, perto da residência de Vladimir Putin, foi bloqueado e o próprio Lukashenko nem foi mostrado publicamente. Então, sobre o que Vladimir Putin e Lukashenko conversam a portas fechadas por tantas horas que tem medo até de um transponder ligado, o que há de tão secreto lá? Para entender isso, é preciso, ao que me parece, juntar 3 linhas narrativas dos últimos dias. Elas parecem separadas, mas na verdade fazem parte de uma grande história. A primeira linha do enredo é que o Kremlin está envolvendo Belarus na guerra, e isso foi admitido por Lukashenko. A segunda é que Lukashenko resiste e diz na cara de Gryzlov que não vai aceitar isso. E a terceira é que a Rússia está sem combustível após ataques das forças armadas da Ucrânia. Além disso, cada vez mais fábricas militares russas estão pegando fogo. Fábricas. E além do fornecimento de gasolina da Bielorrússia, há todos os sinais de que a produção militar está sendo transferida para esconder isso na Bielorrússia. Os militares ucranianos com mísseis ucranianos Flamingo, na noite de 27 de junho, atacaram a fábrica do complexo militar industrial Titan Barricadas em Volgogrado. Nessa fábrica, a Rússia produz sistemas de artilharia e equipamentos militares especiais, em particular, elementos de lançadores de foguetes usados para atacar cidadãos ucranianos. Bem, enquanto isso da Crimeia foi registrado de fato o êxodo não só de turistas russos, mas também de militares russos. Bem, e a popularidade de Vladimir Putin caiu para o nível mais baixo desde o início da Grande Guerra, e isso às vésperas das eleições parlamentares em setembro. Nesse contexto, Alexander Lukashenko afirmou aos bielorrussos antes de ir à Rússia que não será removido do poder. Por um longo período, enquanto a inteligência ucraniana registra a preparação de uma invasão a partir da Bielorrússia. Enfim, vamos desenrolar esse emaranhado de acontecimentos juntos. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 27 de junho, vamos analisar todos esses acontecimentos juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Isso será muito importante para o crescimento deste vídeo no YouTube, e eu vou ficar muito agradecido por isso. Vou começar com a notícia mais recente. Na madrugada de sábado, 27 de junho, a cidade russa de Volgogrado foi alvo de um ataque com mísseis que danificou a fábrica de defesa Titan Barricade, responsável pela produção de lançadores para os sistemas de mísseis Iskander-M e Topol-M. Foi informado que 5 mísseis ucranianos Flamingo foram lançados contra Volgogrado. O fundador da empresa que fabrica os mísseis Flamingo, Denis Schittelberg, publicou não apenas um vídeo do lançamento desses mísseis, mas também imagens que mostram explosões em Volgogrado como resultado do impacto desses mísseis. Moradores locais relataram uma série de explosões por volta das 4 horas da manhã no horário local, e mais tarde surgiram vídeos na internet, em um dos quais um míssil atinge uma instalação industrial. Na véspera do ataque, a Rosaviatsia, anunciaram o fechamento temporário do aeroporto de Volgogrado. Mais um. Bem, editor...
foi feito, estamos levando. Churova. Churova. Churova precisa. 9. Churova, esses aqui, esses. Aguente firme. Churova 159. Embora. Não vai embora, porra! Não vai embora, porra! Aguente firme, desgraçado! Fique desgraçado! Fique desgraçado! Fique, Chichurova! Socorro! Socorro! Mais uma, Churova! Mais uma! Yeah! Onde? Vá. Ele... Churova onde? Ali ele está voando. Porra, não vamos pro mato. Não vamos pro mato! Aqui é onde moramos por enquanto! Churova 3 horas! Churova horas! Churova! Está sendo confirmado! Que foi causado um dano à fábrica Titan Churova. Segundo dados da administração principal Churova, Ministério da Defesa da Ucrânia. A empresa faz parte da estrutura da Roscosmos e produz lançadores autopropulsados dos complexos de mísseis táticos operacionais Iskander-M, lançadores autónomos do complexo Topol-M, partes de artilharia dos obuseiros autopropulsados MSTA-S e outros equipamentos militares especializados. É importante notar que até mesmo os próprios moradores locais de Churova já confirmaram, cito, o ataque de alvos aéreos ucranianos de alta velocidade, o que indica que não eram drones, mas sim mísseis Flamingo. Além disso, o Serviço de Segurança da Ucrânia realizou o segundo ataque do mês a uma estação de bombeamento de petróleo. A estação Vitorogo, na região de Vladimir, que é um elo-chave no sistema de abastecimento de combustível da região de Moscou e nas exportações. O órgão do Serviço de Segurança da Ucrânia especificou que o ataque foi realizado como parte da operação de 40 dias aprovada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para pressionar a Rússia a fim de forçá-la a encerrar a guerra. O ataque anterior a esse mesmo alvo foi registrado em 10 de junho e antes disso, em 24 de maio, também atingiram esse ponto. Então, essa Vitorogol faz parte da estrutura de transporte da Transneft Verkhnaya Volga. Ela serve como um nó logístico-chave para o bombeamento de derivados leves de petróleo. Por meio dela, é realizado o transporte de diesel para o anel de dutos de derivados de petróleo de Moscou e de lá para grandes depósitos de petróleo ao redor de Moscou. Além disso, a estação garante o fornecimento de derivados de petróleo para exportação através dos portos do Mar Báltico. Bem, agora já não garante mais. De modo geral, os ataques à infraestrutura petrolífera continuam agravando a crise de combustíveis na Rússia. No momento, as restrições à venda de combustíveis estão oficialmente em vigor em 32 regiões do país, assim como na Crimeia anexada e nos territórios ocupados da Ucrânia. Isso é o que já foi anunciado oficialmente, mas há regiões onde tudo isso é feito de forma não oficial por postos de combustíveis individuais. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, assim como sobre a situação na Crimeia, que causou uma queda recorde na popularidade de Vladimir Putin pouco antes das eleições para a Duma estatal em setembro. A questão é que, diante do aumento dos ataques ucranianos contra a Rússia, Vladimir Putin convocou urgentemente Alexander Lukashenko para uma reunião. E isso ainda em meio a declarações cada vez mais concretas de que a Rússia quer envolver novamente Belarus na guerra contra a Ucrânia. Ontem à noite, e já era bem tarde, no dia 26 de junho, Alexander Lukashenko voou para se encontrar com Vladimir Putin. E o próprio clima desse encontro falava mais alto do que qualquer declaração. Vladimir Putin o recebeu em sua residência em Valdai, um lugar onde é possível conversar sem testemunhas indesejadas. O avião do ditador bielorrusso se comportou como se fosse uma aeronave de uma operação especial. Ele decolou de Minsk às 9h46 horário de Moscou e desligou o transponder sobre a região de Tver. E o tráfego na rodovia M11 perto da residência de Putin foi temporariamente liberado. O encontro foi anunciado apenas depois que aconteceu.
Minsk e o Kremlin só revelaram isso após o fato consumado. As negociações duraram várias horas, primeiro cara a cara, depois com as delegações, e segundo o porta-voz do Kremlin, Peskov, poderiam continuar hoje, 27 de junho. Oficialmente, nenhuma declaração, nenhuma aparição para a imprensa e nenhum documento assinado. Tudo é o mais fechado e secreto possível. Então, sobre o que Vladimir Putin e Lukashenko conversaram, mesmo nesse nível de sigilo? E para entender e analisar isso, é preciso juntar 3 histórias dos últimos dias ou 3 linhas de eventos, chame como quiser. Elas parecem separadas, mas são parte de uma só história. Aqui unimos as peças do quebra-cabeça para entender o que está acontecendo. E antes de começarmos a desvendar essa história, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste vídeo e, por favor, escreva qualquer comentário aqui embaixo. Além disso, apoie o trabalho deste canal do YouTube com qualquer doação. Você pode fazer isso pelos links e dados de pagamento que estão na descrição deste vídeo. E lá também tem o link para a plataforma Patreon, onde temos uma comunidade fechada e eu respondo todas as suas perguntas, onde planejamos realizar transmissões fechadas exclusivas para conversar no formato de perguntas e respostas e onde discutimos juntos os temas dos próximos episódios aqui no YouTube. Por isso, acessem e inscrevam-se, lá há links para minhas redes sociais, vou adorar ver vocês por lá. Então, como eu já disse, é preciso analisar 3 linhas de eventos para juntar o quadro completo. A primeira linha de eventos é o Kremlin pressionando Lukashenko a entrar na guerra contra a Ucrânia. Isso é algo que está bem na cara. Nos dias 23 e 24 de junho, o The Wall Street Journal, citando atuais e ex-autoridades russas e europeias, publicou aquilo que se tornou o verdadeiro pano de fundo do encontro de Valdai entre Putin e Lukashenko. A Rússia pressiona Lukashenko para envolver Belarus mais na guerra contra a Ucrânia e talvez abrir nova frente. As exigências específicas de Moscou, segundo a publicação, são as seguintes: usar o território bielorrusso para lançar drones contra a Ucrânia, abrir uma nova frente de combate no oeste para desviar as forças de defesa da Ucrânia das áreas-chave no leste do país, antes que a Ucrânia consiga formar novas brigadas de combate para proteger o norte. Além de considerar Belarus como uma base para operações contra países vizinhos da OTAN, a fim de testar suas defesas e minar o apoio ocidental a Kiev. E o principal instrumento de pressão aqui é o dinheiro, simplesmente o dinheiro. E um ex-oficial da inteligência russa, que conhece os detalhes, disse ao Wall Street Journal que o Kremlin ameaça retirar o apoio financeiro a Minsk caso haja recusa. E detalhe importante, a maior parte dessas conversas ocorreu entre Lukashenko e o embaixador russo em Minsk, Boris Gryzlov. Então lembre-se desse nome, Boris Gryzlov, porque ele é fundamental para entender exatamente o que Lukashenko disse um pouco mais tarde. A segunda linha dos acontecimentos é a resistência pública de Lukashenko, o que indica que a resistência não pública já não funciona mais, por isso Lukashenko decidiu trazer tudo a público. E esse é um sinal muito importante do desespero do Kremlin, ou seja, o Kremlin está tentando de todas as formas forçar Lukashenko a entrar abertamente na guerra. Lukashenko não quer fazer isso. O Kremlin continua aumentando a pressão, e a única coisa que resta para Lukashenko é trazer tudo isso a público. Lukashenko assumiu publicamente uma posição que vai contra o Kremlin. No dia 25 de junho, falando diante do próprio embaixador russo Boris Gryzlov, ele declarou, o que aliás analistas interpretaram como um sinal para Moscou, que Belarus não quer entrar na guerra na Ucrânia. Além disso, ele contou que se encontrou com representantes de Zelensky em Minsk e lhes deu um aviso severo. Na verdade, esse aviso foi para os dois lados. As palavras dele foram mais ou menos assim. Lukashenko disse diretamente à equipe de Zelensky que se ele acha que pode falar assim com Minsk e tentar arrastá-lo para a guerra, o caráter da guerra mudará instantaneamente. Será uma guerra bem diferente em escala e natureza. Mas ao mesmo tempo, Lukashenko acrescentou que Gryzlov realmente o está pressionando a entrar em guerra com a Ucrânia, mas que não deveria fazer isso porque os bielorrussos não querem lutar contra os ucranianos. Esse é um jogo duplo. Aliás, hoje o Instituto para o Estudo da Guerra descreve isso muito bem. Por um lado, há uma suposta ameaça a Kiev. Ele diz, não se pode falar assim conosco, senão se atacarmos vocês vão se arrepender. Por outro lado, uma recusa direta a Moscou.
Lukashenko continua ganhando tempo e evita as tentativas intensificadas do Kremlin de arrastar Belarus para a guerra, mantendo uma retórica relativamente neutra em relação à Ucrânia. E agora os analistas formulam o dilema de Lukashenko com extrema precisão. Lukashenko tenta equilibrar entre manter o apoio da Rússia e o que restou da soberania degradada de Belarus. E o principal marcador dessa resistência é o seguinte: desde 2022, Lukashenko consistentemente não permite que as tropas bielorrussas participem diretamente das operações russas na Ucrânia. E, o que é importante, quase não adota a retórica de Moscou sobre a Ucrânia como uma ameaça à Bielorrússia. Ou seja, ele fala sobre isso sim, sobre Zelensky, nazistas, Donbass, 8 anos, tudo isso Lukashenko repetia. Mas Lukashenko praticamente nunca usou essa retórica de que supostamente a Ucrânia é uma ameaça direta à Bielorrússia e por isso os bielorrussos precisam se preparar para alguma coisa. Ele evita esse tema, se você reparar. A prova de que a resistência de Lukashenko não é só da boca para fora apareceu literalmente nos dias que antecederam o encontro entre Lukashenko e Putin. E em 19 de junho, Zelensky deu um ultimato a Lukashenko para remover os retransmissores em território bielorrusso que ajudam a direcionar os ataques russos. E deu uma semana para isso, até 26 de junho, ameaçando que, caso contrário, a Ucrânia faria isso sozinha. Ou seja, destruirá esses retransmissores. Que retransmissores são esses? Parecem torres de TV ou telefonia comuns, mas secretamente orientam drones de ataque russos contra alvos na Ucrânia. Elas fornecem comunicação a uma distância de até 150 km e permitem mudar o alvo do drone diretamente durante o voo. Ajudam em tempo real a atacar alvos ucranianos. Além disso, também ajudam, aliás, na realização de reconhecimento. E aqui está o desfecho de toda essa história. O seguinte: em 24 de junho, Zelensky anunciou que, a partir de 22 de junho, os retransmissores pararam de funcionar na Bielorrússia. Ou seja, Lukashenko silenciosamente, sem admitir em voz alta, cumpriu essa exigência 4 dias antes do prazo final. O Instituto para o Estudo da Guerra interpreta isso claramente. O cumprimento visível do ultimato mostra que Lukashenko ainda resiste aos esforços do Kremlin de envolver totalmente Belarus na guerra. Por que Lukashenko é tão cauteloso? É bastante compreensível. Existem 2 motivos, e ambos são existenciais para ele pessoalmente. O primeiro é a sociedade. A sociedade bielorrussa demonstra uma extrema limitação. A disposição para participar diretamente da guerra da Rússia contra a Ucrânia é muito baixa. E as consequências políticas dos protestos de 2020 ainda, de certa forma, moldam o comportamento do regime de Lukashenko. Ele ainda se lembra do que aconteceu e entende que já esteve à beira do colapso. E o segundo motivo é o medo dos drones ucranianos. Segundo a Der Spiegel, o ultimato de Zelensky teve um impacto sério em Lukashenko. Lukashenko, que na semana passada, segundo relatos, temia mais os drones ucranianos do que seu aliado Vladimir Putin. O próprio Lukashenko, em entrevista ao jornal Al Arabiya em 15 de junho, reconheceu a vulnerabilidade militar de Belarus, dizendo, e cito, "Belarus está literalmente na palma da mão das forças armadas da Ucrânia." Depois disso, ele até se desculpou com Zelensky por palavras ofensivas, ou seja, Lukashenko passou a se esquivar. Mais tarde explicarei novamente por que ele age assim. E hoje, o fundador da empresa Firepoint, Dennis Stillerman, afirmou claramente que, se Belarus realmente iniciar uma ofensiva contra a Ucrânia, drones ucranianos destruirão completamente toda a infraestrutura crítica de Belarus literalmente nas primeiras horas. Ainda mais porque Zelensky já reconheceu e declarou publicamente que as forças de defesa da Ucrânia já identificaram cerca de 500 alvos no território de Belarus contra os quais os drones atacarão nas primeiras horas. Como você pode imaginar, são refinarias de petróleo, usinas elétricas e assim por diante. E antes isso poderia ser visto como uma bravata barulhenta, um blefe e coisas do tipo. Mas, olhando para como os drones ucranianos nas últimas semanas têm destruído fábricas na Rússia, destruído refinarias de petróleo, destruindo fábricas militares e até mesmo atingindo infraestrutura em Moscou, que está o mais protegida possível pela defesa aérea, Lukashenko entende que isso já não é mais um blefe, não é uma ameaça vazia. E se derem motivo para a Ucrânia atacar, ela vai atacar. E, de fato, literalmente a primeira provocação militar a partir do território da Bielorrússia dará à Ucrânia todos os motivos.
e, de acordo com o artigo 51, aliás, da Carta da ONU, tem todo o direito de se defender e simplesmente destruir essa Bielorrússia em pedaços. Lukashenko entende que agora isso é totalmente possível e vê claramente o que ocorre na Rússia. Aqui surge uma terceira linha de acontecimentos frustrando os planos de Vladimir Putin de envolver a Bielorrússia na guerra. A Rússia está sem combustível, por isso precisa da Bielorrússia. Além disso, fábricas militares russas estão pegando fogo sucessivamente. E Vladimir Putin entende que em breve não conseguirá mais produzir armas em quantidade suficiente. Ainda poderá produzi-las, mas não em número adequado. Isso é justamente aquela base, se quiser, sem a qual todo o quadro não faz sentido. Enquanto essas negociações entre Putin e Lukashenko estão acontecendo, a Rússia está passando pela pior crise de combustível da sua história. E os culpados, bem, entre aspas, os culpados por essa crise são os drones ucranianos. A escala quebra todos os recordes. Segundo cálculos da Rádio Svoboda, em 24 de junho, segundo os dados mais recentes, pelo menos 55 dos 83 regiões da Rússia relataram ou o racionamento das vendas de gasolina e diesel em nível estatal, ou em nível de algumas companhias petrolíferas. A Bloomberg também mostra cenário parecido, mas afirma que ao menos 2/3 das regiões russas impuseram racionamento de combustível ou sofreram interrupções após ataques contínuos da Ucrânia às refinarias. 2/3 das regiões da Rússia. Além disso, desde março, mais de 2 dezenas de ataques atingiram as refinarias de petróleo russas, incluindo 8 das 10 maiores refinarias da Rússia. E os analistas estimam que mais de 20% de toda a capacidade de refino de petróleo da Rússia foi completamente desativada. A Agência Internacional de Energia classificou esse nível de destruição como sem precedentes em toda a história da guerra. O ataque a Moscou em junho foi ao mesmo tempo simbólico e doloroso. Na semana passada, a Ucrânia atingiu a refinaria de petróleo da Gazprom Neft em Moscou, que normalmente fornece até 40% do combustível consumido em Moscou. Junto com os danos à gigante refinaria Taneco, isso retirou cerca de 600 mil barris por dia da capacidade de refino. 600 mil barris, ou seja, isso é até mais do que a metade do abastecimento de toda Moscou. Além disso, o maior fornecedor de gasolina para a região de Moscou, a refinaria de petróleo em Kapotnia, foi atacada 2 vezes em um mês e, o que é muito importante, ficou totalmente fora de operação até o final deste ano. Ela parou completamente suas operações. E é aqui que todas as 3 linhas de eventos sobre as quais estamos falando convergem, na essência, em um único ponto. Por que a Rússia, com todo o seu poderio petrolífero, se apega tanto à Bielorrússia? Simplesmente porque a Bielorrússia se tornou uma muleta de combustível para Moscou. Pela primeira vez na história, é a Rússia que depende da Bielorrússia, e não o contrário. E Lukashenko, o astuto velho ditador bielorrusso, entende e sente isso perfeitamente. A Bielorrússia tem 2 grandes refinarias de petróleo, e Moscou depende cada vez mais dessas refinarias. Para refinar o petróleo russo e vender gasolina, diesel e querosene de aviação de volta para a Rússia. Nos primeiros 5 meses de 2026, o fornecimento ferroviário de gasolina das refinarias de petróleo bielorrussas para a Rússia aumentou 13 vezes. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o fornecimento de diesel triplicou. E ressalto que esses cálculos foram feitos antes de a Ucrânia destruir aquela mesma refinaria em Kapotnia, na região de Moscou. Ou seja, esses são dados referentes ao final de maio. Ainda não há dados mais recentes. Mas mesmo no final de maio, veja só, o fornecimento de gasolina de Belarus para Moscou aumentou 13 vezes, portanto, a situação para Moscou piorou ainda mais. E tudo isso explica por que Lukashenko pode rejeitar tão abertamente a tentativa de Vladimir Putin de arrastar Belarus para a guerra. Putin pressiona Lukashenko com exigências claras. Isso inclui o lançamento de drones do território bielorrusso contra a Ucrânia, uma nova frente no oeste, uma base contra a OTAN. E além disso, o combustível bielorrusso para a economia russa que está sufocando. E tudo isso sob a ameaça de cortar o financiamento de Minsk por parte de Moscou. Lukashenko veio ao encontro em Valdai com um objetivo oposto. Manter esse dinheiro de Moscou, ou seja, manter o fluxo de dinheiro, mas sem se deixar envolver em uma guerra que o destruiria dentro do país. Isso traria drones ucranianos às refinarias e instalações militares da Bielorrússia, algo que Lukashenko entende bem.
Reforço isso novamente. Ele é um velho ditador calejado, está no poder há muito tempo e entende bem como tudo funciona. Além disso, Lukashenko só começou a melhorar as relações com o Ocidente, por mais estranho que isso possa parecer. Ele realiza encontros com representantes de Donald Trump. Ele afirma que aceita se encontrar com Trump lá. A Europa também sinaliza disposição para dialogar com ele. Se ele se afastar pelo menos um pouco de Vladimir Putin. E eu quero lembrar, toda a carreira política de Lukashenko é construída em cima de manobras. Ora com o Ocidente, ora com Moscou. Ora com o Ocidente, ora com Moscou. Se você olhar, se voltar no tempo 20 anos e pegar esse período, ele estava sempre indo de um lado para o outro. Daí vem todo esse segredo em torno do encontro entre Putin e Lukashenko em Valdai. Se fosse em Valdai, se houvesse algum tipo de unidade, aliança e assim por diante, eles teriam mostrado isso na televisão. O propagandista russo Solovyov seria o primeiro a gritar. O sigilo da reunião. O transponder do avião de Lukashenko foi desligado sobre o território da Rússia. A ausência de declarações públicas, tudo isso são sinais de uma negociação difícil e não de algum tipo de triunfo. Isso é sinal de que eles estão negociando. E Lukashenko, usando as palavras de Trump, agora tem cartas na manga. E aqui vale lembrar mais um detalhe importante. Lukashenko contou que Emmanuel Macron, em uma conversa telefônica, o avisou que a França tinha informações de inteligência de que Belarus pretendia aumentar sua participação na guerra. Macron aconselhou a não fazer isso. Assim, Lukashenko sofre pressão dos dois lados. O Kremlin o arrasta para a guerra. Ocidente e Kiev alertam para consequências. E Valdai. O encontro em Valdai. Essa é uma tentativa de Putin. A tentativa de Putin de impor sua posição e Lukashenko de negociar o máximo de dinheiro pelo mínimo de obrigações. E nesse contexto, Lukashenko voltou a propor um formato de negociações tripartite com a participação dele, Putin e Zelensky. E não descartou um encontro com Trump. Desde que seja bem preparada e aborde várias questões como embaixada, economia, finanças e libertação dos condenados, foi o que ele declarou. Esse é o jogo pessoal dele, ou seja, vender-se ao Ocidente como um pacificador e um certo canal de comunicação, ao mesmo tempo em que permanece sob a proteção de Moscou. Lukashenko tenta fazer isso agora. Mas não devemos esquecer também que, há muito tempo, armas que se parecem muito com as chinesas são produzidas em território bielorrusso. Além disso, Lukashenko até viajou separadamente para Pequim para se encontrar com Xi Jinping, ou seja, como um ator totalmente independente separado de Moscou. Ou seja, Belarus tem seu próprio complexo militar industrial. E diante dos ataques das forças armadas da Ucrânia contra fábricas militares na Rússia, Vladimir Putin pode pedir a Lukashenko para esconder a produção de suas armas na Belarus. Isso também precisa ser acompanhado de perto agora. Mas já está claro que Lukashenko novamente tem a oportunidade de manobrar entre o Ocidente e Moscou. Enquanto ele faz isso, podemos afirmar que o risco de ataque a partir do território da Bielorrússia está realmente diminuindo. Mas ainda assim é melhor ficar alerta. Não estou dizendo que o risco não existe. Ele permanece. Ele existe, mas está diminuindo. Mas a fraqueza do próprio Putin também favorece Lukashenko. As chamadas autoridades da Crimeia temporariamente ocupada declararam estado de emergência após várias semanas de intensos ataques aéreos da Ucrânia. E hoje o New York Times informa que esses ataques minaram seriamente a capacidade do ditador do Kremlin, Putin, de isolar a sociedade russa das consequências da guerra. Os russos passaram a sentir os impactos da guerra em suas vidas. Em Kiev, isso fortaleceu a crescente confiança de que será possível forçar Putin a sentar-se à mesa de negociações, mesmo com a Rússia continuando a bombardear a Ucrânia com mísseis e drones. No final, em vez de um ativo valioso, a Crimeia se tornou um fardo para Moscou. E agora, os analistas observam que, devido aos ataques da Ucrânia, turistas russos e moradores da Crimeia ocupada estão deixando em massa a península ocupada, assim como militares da Federação Russa, funcionários do Serviço de Segurança e representantes das autoridades de ocupação. Os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra observam que o êxodo dessa população da Crimeia ocupada pode levar a consequências demográficas de curto prazo que podem se intensificar no futuro. A longo prazo, caso a campanha de ataques ucraniana continue,
A gravidade da situação também é indicada pelo fato de que, em 26 de junho, o ditador russo Vladimir Putin assinou um decreto prorrogando a proibição existente de exportação de petróleo e derivados por empresas petrolíferas russas até 31 de dezembro de 2027. Pensem bem, Putin, novamente, digamos assim, está se referindo a esse decreto que, supostamente, as empresas petrolíferas russas não devem obedecer o teto de preços para o petróleo e derivados estabelecido pelos países do G7, mas junto a isso, acrescentaram ali, separando por vírgulas que, em geral, gasolina, querosene, diesel e assim por diante não podem ser exportados para lugar nenhum até o final do próximo ano, justamente porque há enormes problemas no mercado interno. Por isso, agora vamos observar os movimentos do próprio Lukashenko, que, como podemos ver, está isolado. Ele não aparece em público em lugar nenhum, não se manifesta de forma alguma. E Putin e Lukashenko estão realizando sua reunião a portas fechadas, sem publicidade, desligam os transponders e assim por diante. Aqui vou colocar reticências, sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se neste canal do YouTube e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação, mesmo a menor, pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá também tem o link para a plataforma Patreon, onde temos uma comunidade fechada, onde discutimos temas que não aparecem aqui no YouTube, onde respondo às suas perguntas pessoais e analiso determinados temas e situações. E lá também estão planejadas transmissões fechadas com um número limitado de espectadores, onde vamos conversar no formato de perguntas e respostas. Aqui vou colocar reticências mais uma vez. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.